E aí galera, mais um vídeo aqui resolvendo questões, certo? E por que essa questão ela é importante? Cara, essa questão ela trabalha desde conhecimentos de tabela periódica, ligações químicas, passa pelo conhecimento de óxidos, e isso daí vai levar você a uma ligação de conteúdos muito importante, principalmente para você que está aí se preparando para o Enem, certo? Então vamos aqui para a leitura da questão, né? Você que estava procurando alguma questão desse tipo. As cinzas provenientes da queima de vegetais podem ser utilizadas na produção de sabão por serem ricas em óxidos, principalmente os óxidos de metais alcalinos e alcalinos terrosos. Na formação desses óxidos iônicos, ocorre transferência aparente de elétrons de valência do metal para o oxigênio. As fórmulas químicas dos óxidos de potássio e de cálcio são respectivamente, eu já vou destacar aqui o que é importante nesse texto, então, óxidos, certo? Alcalinos e alcalinos terrosos, e aqui os camaradas que estão ligados ao oxigênio. Então, óxido, os principais exemplos de óxidos, esses que foram comentados, onde o potássio está ligado ao oxigênio, o cálcio está ligado ao oxigênio. Você tem aí substâncias com dois tipos de elemento químico, o potássio e o oxigênio. No outro caso, o cálcio e o oxigênio. Nesses dois casos, pela definição dos óxidos, o oxigênio é o elemento mais eletronegativo, certo? Nós temos óxidos básicos, óxidos ácidos, mas isso daí já fica em discussão para uma outra questão. Aqui a gente vai escrever as fórmulas químicas, certo? É porque essa questão ela tem tanta coisa para falar que tem que manter o foco. Nessa questão a gente vai escrever as fórmulas químicas. E como é que danado eu vou saber fazer isso? Como é que você chegaria a essa conclusão aqui, cara? Que aqui eu já estou lhe dando a resposta. Então perceba o seguinte, o potássio, deixa eu anotar aqui. O potássio é um cara da família 1A. O cálcio da família 2A. E o oxigênio é um cara da família 6A. Sim, aí o que significa? Se você é um cara da família 1A, você tem um elétron na camada de valência. Se você é um cara da família 6A, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na sua camada de valência, certo? Se você é um cara da família 2A, você tem 2 elétrons na camada de valência. É o caso do cálcio, já vai aparecer. Então, para o oxigênio, que tem 6 elétrons na sua camada de valência, ele precisa para 8 de 2 elétrons. Então, nesse caso, ele recebe um elétron de um potássio, e aí a gente vai precisar de outro potássio para formar 8. Então, por isso que a gente precisou desse potássio, que deu o elétron dele, e o outro potássio dando também o elétron dele. O potássio é um metal, o oxigênio um ametal. Metais, potássio nesse caso aqui, tem tendência a perder elétrons. Um ametal tem tendência a ganhar elétrons, certo? O potássio vai perder o único elétron que ele tem aí na sua camada de valência, e o oxigênio está doido para receber 2 elétrons, então a gente utilizou 2 potássio, por isso que tem esse 2 aqui, e aqui o oxigênio. E o caso do cálcio. Cálcio, por ser da família 2A, ele tem 2 elétrons, ele é um metal, ele está doido para perder esse elétron, dá esses 2 elétrons para o oxigênio, que era justamente o que o oxigênio quer, 2 elétrons. Então a gente só precisou de um cálcio e aqui o oxigênio. Então a gente já formou aqui a fórmula química para esses dois compostos. A resposta é a letra, essa daqui, letra B, certo? Só para aparecer aqui a tabela periódica rapidão, só para fechar essa discussão da família. Aqui está o potássio na família 1A, aqui está o cálcio na família 2A, aqui está o oxigênio na família 6A, certo? E os gases nobres
são esses daqui. Esses dois casos foi bem simples de escrever a fórmula, mas e se você tem um caso como esse, em que você tem alumínio e você vai juntar ele com o oxigênio? O alumínio é um cara da família 3A, ele tem 3 elétrons na sua câmara de valência, e o oxigênio a gente já viu que ele é um cara da família 6A, ele tem 6 elétrons na sua câmara de valência. Esse cara é um metal, ele está doido para perder esses elétrons. O oxigênio é um metal, ele está doido para receber elétrons, certo? Ele quer dar esses 3 elétrons e o oxigênio quer receber 2. Para você chegar nessa fórmula aqui, se você for pelo raciocínio do desenho, você ia precisar desenhar tudo isso. O alumínio dá os 2 elétrons para esse oxigênio fica feliz. Sobrou aqui um elétron, ele dá para um segundo oxigênio, que vai receber outro desse, ficou feliz. E esse último oxigênio recebe os 2 últimos elétrons desse. Então você utilizou 2 átomos de alumínio, 2 átomos de alumínio, e a gente utilizou 3 átomos de oxigênio. Mas é muito complicado sair desenhando isso daí. Então você pode partir pelo raciocínio alternativo, em que você sabe que se ele vai estar doido para perder esses elétrons aqui, ele perde elétrons, ele se transforma em um cátion, mais 3, porque ele perde 3 elétrons. O oxigênio está doido para receber 2 elétrons, então ele vai se transformar em um ânion menos 2, certo? Então você faz assim, ó, esse macete, em que o 2 vem para cá, e o 3 vem para cá, ou seja, você chegou a essa resposta, certo? Então valeu, espero que essa videoaula tenha ajudado você. Se você estava procurando essa questão, perfeito. Se você tiver alguma dúvida, só comentar aí, deixa o seu like, inscreva-se no canal, passe adiante para os seus colegas, para quem você sabe que vai precisar de uma mãozinha, certo? Então valeu!